vão procurar descobrir, questionar, problematizar se uma determinada nota 7, né, corresponde exatamente a quê? Né, a 70% dos conhecimentos, e de quais conhecimentos que eu deveria estar revelando numa prova, num exame, num trabalho e tudo mais. Então, no nosso modo de entender, isso aumenta a potência, né, da tarefa descritiva do desenvolvimento, e não é uma substituição, né? No que diz respeito também ao seu outro questionamento sobre os ciclos, né, aqueles que nos acompanham sabem que a proposta é que nós passe a vigorar na rede 3 ciclos no ensino fundamental. O ciclo de alfabetização, por quê? Porque o país inteiro sabe, né, e houve uma convergência na construção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um direito das crianças brasileiras estar, de fato, alfabetizada ao final dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Elas chegam no ensino fundamental, claro, de uma maneira desigual. Desigual não só porque tem bagagens culturais, socioeconômicas diferentes e até educacionais, mas porque as crianças nessa faixa de idade, elas se desenvolvem mesmo de uma maneira diferenciada, mas num processo de convergência onde estas habilidades, esses conhecimentos, que é o conhecimento da leitura, da escrita, das primeiras contas, são ferramentas indispensáveis para o seu prosseguimento educacional. Por isso, o ciclo de alfabetização, não apenas mecanicamente codificar ou decodificar palavras, mas crianças lerem e entenderem o que estão lendo nessa faixa, né, do seu desenvolvimento, e poderem expressar por escrito o que estão pensando, além de terem já, né, a incursão em relação aos primeiros números, às primeiras contas. Então, são elementos essenciais. O ciclo intermediário, né, para ser bem sintético aqui, que nós estamos chamando de ciclo interdisciplinar, é porque, primeiro, se atenua uma passagem que sempre foi muito dramática dos anos iniciais para os anos finais. Os anos iniciais com uma professora âncora, vamos dizer assim, e alguns outros professores, e os anos finais com um conjunto de professores, disciplinas, matérias, em que dificilmente se integram. Há algumas escolas onde essa integração disciplinar acontece pela perseverança do trabalho da equipe escolar, mas raramente isso se dá. Então, em primeiro lugar, o ciclo interdisciplinar atenuar essa passagem com a presença dos professores, que nós estamos chamando de generalistas, até o 6º ano do ensino fundamental, mas com a presença gradual de professores orientadores de estudo, nós estamos chamando de especialista para projetos, porque no fundo o que cria a integração curricular são as interfaces, portanto os projetos que os alunos devem desenvolver, o que torna, na realidade, o seu aprendizado mais interessante e mais significativo e portanto, a presença dos professores por disciplina, que História, Geografia e Ciências, além daquela professora âncora, né, que continuará dando as aulas de matemática, língua portuguesa e tudo mais, isso garante um trabalho de integração disciplinar mais objetivo. O ciclo final, que nós estamos chamando de ciclo autoral, né, é porque ali, com mais ênfase, devem se realizar todas as autorias individuais e coletivas, sejam dos alunos, sejam dos próprios professores, né? Então, a ideia é que desde o 7º ano do ensino fundamental, nós tenhamos a organização do trabalho voltado a trabalhos de conclusão de curso. Não precisa ser um projeto que chegue do 7º, 8º, quer dizer, mas podem ser vários projetos que se encontram. Há escolas na rede pública municipal que fazem isso magistralmente. Eu, anteontem, fui a uma escola que fica no Butantã, a conhecida Escola Marechal, né, uma escola tradicional da rede pública em São Paulo, que organiza, né, com seus alunos no final do ensino fundamental, mas trabalhos que são absolutamente encantadores, excitantes do ponto de vista de todos os problemas que ali são colocados e a solução dos problemas. Quer dizer, a rede sabe fazer isso. Em muitas escolas, os professores trabalham com projetos, né? E queremos fazer que esses muitos se transformem em todas, né? Como um procedimento que organiza o trabalho de todos, dá sentido ao trabalho dos professores e sobretudo, dos alunos, e, no nosso modo de entender, pode resultar numa melhoria da qualidade do aprendizado e da educação. Nós estamos recebendo perguntas aqui, algumas já também sistematizadas no decorrer da semana,
Estamos falando aqui qual o papel dos pais referente às mudanças nos processos de avaliação, principalmente na lição de casa. Eu queria saber da Ana e do Robson essa interação agora com a lição de casa, a proposta sendo sistemática, como os pais podem também entrar no processo educacional dos filhos. Você, Ana? Eu acho que é interessante esse debate, né? Porque ele traz a comunidade, isso foi inovador, de trazer os agentes que mais nos interessa, que é a sociedade mesmo, para essa discussão. Os pais eles estão interessados nessa discussão, de participar efetivamente da vida escolar do filho, só que a gente teve, justamente pela dificuldade da interpretação, até mesmo do docente, com relação a trabalhar com os conceitos, fica muito mais distante esses pais participarem dessa discussão e entender esse resultado desse processo. Eu acho que nesse momento é um momento da gente trazer a comunidade para dentro da escola e ter uma parceria de responsabilidades mesmo, né? Coisa que ficou um tempo distante. Então, acho que é bom porque o educador, esse momento, ele saiu da zona do conforto, né? Nós fomos chamados para discutir, isso é bom. E eu acho que essa sociedade também, os pais, eles foram chamados a discutir. Então, seria bom, inclusive, que a escola abrisse os portões para trazer a comunidade para essa discussão, né? Que eles pautassem. Seria muito interessante que, nessas avaliações que a escola estejam fazendo, que também tenha um parecer, essa leitura do pai, várias leituras, né? Porque nós temos a nossa como educador, como especialista, mas que esses pais, que são leigos também, eles têm os anseios que estão trazendo para a escola. Então, eu acho que quando a gente fala de avaliação, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Infelizmente, na rede, nós temos uma avaliação conceitual e que nós trabalhamos com média, na maioria das vezes. Se você pegar os registros, o professor ainda, ele enxerga isso como média e não tem essa comunidade como entender mesmo o resultado. Qual o diálogo que nós temos com os resultados com a comunidade. Então, eu acho que chamar a comunidade para essa discussão e abrir, inclusive, todo esse leque de possibilidades, eu acho que é de grande valia. E, para mim, é uma coisa que não está bem clara, a secretária acabou de falar, é justamente trabalhar essa questão dos projetos. Eu acho que tem que clarear um pouquinho isso, porque isso vai ajudar, inclusive, a discutir a avaliação na escola. Então, eu gostaria, né, de entender como é que a secretaria pensa, o que são esses projetos e como que eles vão estar, né, circulando dentro da escola, até porque a avaliação ela não pode ser individual, ela tem que ser de uma construção coletiva. Então, para mim, eu acho que avança essa discussão justamente para tirar da zona do conforto, desestabilizar-nos, né, para a gente poder encontrar saídas e numa construção coletiva. Não ser um trabalho solitário dentro da sala de aula, né? Mas que o aluno ele é da escola e que tenha sempre essa visão da construção coletiva. Então, eu acho que é válido. Eu penso que é evidente que há uma importância em relação à chamada lição de casa, né? E hoje ela acontece de maneira não sistematizada, né? E no projeto que foi apresentado, me parece que ela vai ser sistematizada e vai ser de forma a que será cobrada, né, com mais ênfase aí. Agora, o que a gente tem que ponderar é que as famílias, elas vêm participando das atividades escolares em assuntos que não necessariamente estão ligados às questões da aprendizagem. Até por conta de que com a introdução de determinados programas sociais, quando a família procura a escola para fazer algum tipo, né, de reclamação, algum tipo de solicitação, na maioria das vezes está ligado a essas questões dos programas sociais, que são importantes, é evidente, né, mas a participação acaba se resumindo a esses fatores. Por exemplo, a questão do leite, a questão de algum benefício, que são importantes, não há dúvida, né? Sobretudo nas regiões mais empobrecidas da cidade. Agora, é evidente que com essa alteração do ciclo, e ficando claro isso
para a comunidade, para os pais, eu acho que a questão da responsabilidade vai ficar mais clara. Porque os pais, eles não se apresentam numa cobrança, até porque a escola também não está muito claro para eles, né? Se o aluno concluir ou não uma atividade escolar, aquilo vai ter alguma repercussão direta na aprendizagem. Inclusive, o pai então ele não consegue fazer essa intervenção. Talvez, com a alteração do ciclo, que é uma demanda antiga da rede, essa demanda é bastante antiga, de que houvesse essa transformação do ciclo, porque a maneira como ele está, ele é muito longo, e isso traz dificuldades sim, né? E com a institucionalização de uma nova forma, né, de, digamos assim, apresentar os resultados, até porque quando a gente faz uma mensuração de 0 a 10, claro, considerando o que de fato é uma avaliação que traz o resultado e que pensa a aprendizagem, mas quando você coloca de 0 a 10, fica mais palpável, até pela tradição da escola brasileira, né? Então a gente vê que isso talvez vai trazer um novo parâmetro para as famílias. E isso eu penso que vai trazer também a família a ter uma maior preocupação em fazer determinadas cobranças das escolas, né, no sentido da participação e no acompanhamento dos seus filhos. Agora, uma dúvida que está presente na escola em relação a essa lição de casa é como que de fato ela vai ser sistematizada, né? Se ela é colocada como obrigatória, como que ela vai acontecer, né? Essa é uma dúvida que nós temos nas escolas. E com a institucionalização das provas bimestrais, como está no programa, é uma outra dúvida também, né? Que se essas avaliações elas serão preparadas pelos educadores da própria escola ou elas serão institucionalizadas também, ou seja, serão genéricas e serão aplicadas para toda a rede municipal. Então, essa é uma dúvida que está presente lá na escola pelos educadores, porque nós entendemos que as avaliações são importantes, mas as avaliações elas devem conversar diretamente com a realidade de cada escola, né? Embora nós estejamos numa rede, mas a rede é muito diversa, né? E cada escola, mesmo estando dentro de um mesmo bairro, elas possuem realidades completamente diferentes, né? E essas avaliações elas devem dialogar diretamente com essas condições e com aquilo que está sendo desenvolvido, né? Respeitando, evidentemente, os chamados projetos político-pedagógicos, né? Só para aproveitar essas intervenções que vocês fizeram aqui, mas primeiro você tem toda a razão e é a maneira como nós pensamos, né? As avaliações, acho que todos os professores, faz parte da nossa própria formação. Quer dizer, primeiro ter uma visão clara de qual é o nosso programa de trabalho para uma determinada turma, numa determinada escola, num determinado local, quer dizer, em certa fase, quer dizer, a percepção clara dos objetivos, né, isso é algo que todos nós precisamos fazer e que devemos também compartilhar com os nossos alunos, né? Então, para deixar bem claro que não está no nosso pensamento ter provas unificadas, né, para toda a rede, exatamente respeitando essa diversidade, né, mas, de qualquer maneira, propondo, efetivamente, que 2 vezes por bimestre os professores e os seus alunos e a escola criem esse processo de cadenciamento. Isso que para nós é o mais importante, dentro do domínio, né, e da materialização do projeto político-pedagógico que toda escola tem que ter. Porque todas, em geral, têm, mas a pergunta é quem sabe do projeto político-pedagógico, né, das escolas. Frequentemente ele existe, mas é um compêndio que está na gaveta de alguém. Eu acho que nós temos que fazer um esforço de domínio desse projeto e a tradução do projeto político-pedagógico nas várias formas de expressão, nos trabalhos, nas maneiras de avaliação. Outro dia eu ouvi falar, não, mas alguém fazia uma crítica, mas como é que a Secretaria da Educação vai controlar a lição de casa? Mas quem é que tem pretensão de controlar a lição de casa?
Isso é um trabalho do professor e do seu aluno, a escola e a equipe escolar é que deve pensar sobre isso e a maneira como se estabelece. Né? Não é ficar decorando tabuada, que acho que já nem existe mais, ou fazer